A nossa análise de hoje é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Olá! Hoje a gente vai fundo no caderno 9 do projeto Alero Turbo. É um material essencial de conhecimento específico para analista com foco em apoio à advocacia. E o tema é o coração do direito constitucional, né? Totalmente. Teoria da Constituição, hermenêutica, poder constituinte e a famosa eficácia das normas. Mas assim, mais do que só revisar, a gente quer tentar responder a uma pergunta que parece que fica no ar o tempo todo no material. A Constituição é um documento vivo ou é tipo uma relíquia intocável? Essa pergunta é perfeita. Ela amarra tudo que a gente vai discutir. E para quem está se preparando para uma prova da FGV, entender essa tensão é fundamental. Não é só decorar, então. De jeito nenhum. É compreender a dinâmica da Constituição. É isso que salva das pegadinhas, que faz enxergar por que uma norma se aplica de um jeito e não de outro. O material do professor Lessa nos dá, as ferramentas certas para decifrar esse quebra-cabeça. Então vamos começar pelo começo, mas de um jeito diferente. Antes de abrir a lei, o que de fato é uma Constituição? O professor Lessa apresenta o que ele chama de os 3 tenores do direito constitucional. As visões deles parecem, de universos diferentes. Podemos começar pelo Ferdinand de La Salle? Ele parece ser o mais pé no chão, talvez? Pé no chão ou, para alguns, até pessimista. La Salle tinha uma visão sociológica. Para ele, a Constituição que importa de verdade não é a que está escrita no papel. E qual seria? Na influência dos grandes proprietários de terra. Para La Salle, a Constituição de verdade é o equilíbrio de poder entre esses grupos. E o texto oficial, o documento? Se esse documento não refletir essa realidade de poder, ele se torna, na famosa expressão dele, uma mera folha de papel. É uma ideia super forte e que a FGV adora explorar, como a gente vê na questão 02 do material. Uma folha de papel. É bem brutal. Isso me faz pensar. La Salle está dizendo que o direito não importa, que só o poder bruto conta? Ou ele está só dando um choque de realidade nos juristas? É exatamente essa a provocação. Ele está dizendo que a norma, para ser efetiva, precisa de um lastro na realidade social. E aí, em contraste com ele, vem o segundo tenor, Carl Schmitt, que não olhava para a sociedade, mas sim para a política. Para Schmitt, a Constituição é a decisão política fundamental. Ah, então é o ato de vontade do povo. Exato. Ou de quem detém o poder. É o que estabelece as bases do Estado. Então, se a visão de La Salle é sobre a realidade do poder, a de Schmitt soa mais como a história de origem de uma nação, né? É quase como um momento em que um povo se junta e decide, é isso que a gente é e é assim que vamos nos governar. Faz sentido pensar assim? É uma ótima analogia. É o ato fundador. E a partir daí, Schmitt faz uma distinção que é crucial para a prova. Ele separa a Constituição, que seriam só essas decisões fundamentais, tipo a forma de Estado, ser uma federação. A forma de governo ser uma república. Isso. Ele separa isso do resto do texto, que ele chama de leis constitucionais. Para ele, nem tudo que está escrito ali tem essa mesma importância fundamental. Entendi. Um olha a realidade, o outro a decisão política, e aí chega o terceiro, Hans Kelsen, o jurista, que parece dizer: pessoal, esqueçam o poder e a política. O que importa é o sistema, é a lógica da lei. Ele é quem põe ordem na casa, né? Perfeitamente. Kelsen leva a discussão para o campo do dever ser, para a norma pura. Para ele, a Constituição é o que dá validade a todo o sistema de leis, e ele faz isso de 2 formas. Primeiro, com o sentido lógico-jurídico, a famosa norma hipotética fundamental. Que não está escrito em lugar nenhum. Em lugar nenhum. É uma ideia, um pressuposto que sustenta tudo. A ideia de que devemos obedecer à Constituição. A partir daí, a gente tem o sentido jurídico positivo, que é a Constituição que a gente conhece, o texto escrito, a norma no topo da pirâmide. Ok. Então temos essas 3 lentes: realidade, política e lei pura. Quando a gente olha para a nossa Constituição de 88, o que a gente vê? O professor Lessa, no caderno, a chama de o RG da nossa carta. Vamos dar uma olhada nesse documento de identidade? Essa analogia do RG é excelente,
porque resume as características. Vamos lá. Primeiro, quanto à origem. Ela é promulgada. Ou seja, democrática. Isso, nasceu de uma Assembleia Nacional Constituinte eleita. Não foi outorgada, imposta por um ditador. Quanto à forma. Ela é escrita, está toda num documento só. Certo. E sobre a possibilidade de mudança. A sociedade muda, a nossa Constituição consegue acompanhar? É muito difícil mudar o texto? Ela foi feita para se adaptar, mas não facilmente. Por isso a gente classifica como rígida. O processo para aprovar uma emenda, uma PEC, é bem mais complexo que o de uma lei comum. E tem as cláusulas pétreas também. Exato. Por isso que muitos autores, e o material destaca isso, a consideram super rígida, por causa desse núcleo duro de temas que simplesmente não podem ser abolidos por emenda. E sobre o tamanho e o objetivo dela? Quem já tentou ler sabe que não é um textinho curto e direto. Definitivamente não. Por isso, quanto à extensão, ela é analítica, é detalhista, longa. E quanto à finalidade, ela é dirigente. Ela não só organiza o Estado, ela aponta um caminho, estabelece metas sociais que o Estado deve perseguir. Saúde, educação... Exato, proteger o meio ambiente, tudo isso. E aqui o material aponta um tópico como Top 1 FGV, a eficácia das normas. Sinto que é aqui que a teoria encontra a prática, né? Não é só o que a Constituição diz, mas com que força ela diz. Exatamente. É o ponto nevrálgico. A classificação do mestre José Afonso da Silva é um mapa para não se perder. A primeira categoria é a mais simples. Norma de eficácia plena. O nome já entrega tudo. Aplicabilidade direta, imediata e integral. Não precisa de mais nada. Nada. Entrou em vigor, já está valendo com força total. O exemplo do caderno é perfeito. Brasília é a capital federal. Ponto final. Não tem o que regulamentar aí. Certo. Essa é tranquila, mas agora vem a primeira curva perigosa. A norma de eficácia contida. Aqui a atenção tem que ser total. A norma de eficácia contida também nasce, contudo, tem aplicabilidade direta e imediata. A grande diferença, a pegadinha, é que a própria Constituição permite que uma lei no futuro venha e restrinja, ou seja, contenha o seu alcance. Tipo quando os pais dão a chave do carro, que é uma liberdade plena, mas dizem, contanto que você volte antes da meia-noite. A liberdade existe, mas pode ser limitada depois. É essa a lógica. O exemplo clássico, que está na questão 01 do caderno, é a liberdade de trabalho. É livre o exercício de qualquer trabalho. Em princípio, liberdade total, mas a norma continua, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, a lei pode vir e exigir um diploma, uma inscrição na OAB. E com isso ela está contendo um jeito que na origem era bem mais amplo. Faz todo sentido. A lógica é, nasce livre, mas pode ser contida. E a eficácia limitada, então, é o oposto disso? Essa parece contraintuitiva. Uma norma constitucional que não tem força plena. Soa como um cheque pré-datado. É uma ótima forma de colocar. A norma de eficácia limitada é a que não tem aplicabilidade imediata. Ela depende de uma lei para produzir todos os seus efeitos. É um comando que precisa de um empurrão do legislador. E o material divide em dois tipos, né? Isso. O primeiro é o princípio institutivo, quando a Constituição manda criar um órgão ou regular um procedimento. O exemplo da questão 06 é claro. A lei regulará a individualização da pena. Sem a lei, o princípio existe, mas não é plenamente aplicável. E o outro tipo? É o princípio programático. Aqui a Constituição estabelece metas, objetivos sociais para o Estado, como promover a saúde, a educação, a cultura. São as bússolas que devem guiar as políticas públicas. Mas, voltando à ideia do cheque pré-datado, antes da lei vir, essas normas de eficácia limitada não servem para nada. Ficam só de enfeite? De jeito nenhum. E essa é a armadilha que a FGV adora. O Flash Memo 15 do material resolve isso. Mesmo sem a lei, essas normas já produzem um efeito mínimo muito importante. Primeiro, um efeito negativo. Elas revogam qualquer lei antiga incompatível e proíbem leis futuras que as contrariem. Ok, então elas já têm um poder de veto. E um efeito vinculante. Elas obrigam o legislador a agir,
Ele não pode só ignorar o assunto. Ele tem o dever de criar a tal lei. Elas já nascem com dentes. Tá, então até as normas mais fracas já nascem com um escudo e um empurrão. Isso esclarece a força do texto. Mas e a força por trás do texto? Quem tem o poder de escrever ou reescrever essas regras? Isso nos leva ao poder constituinte, certo? Precisamente. O poder constituinte é a expressão máxima da soberania. E a gente o divide em dois tipos principais. O primeiro é o poder constituinte originário, o PCO. O Big Bang jurídico. Exato. É o poder que cria uma nova Constituição, geralmente numa ruptura como o fim de uma ditadura. Suas características são impressionantes. É inicial, porque funda uma nova ordem. É ilimitado juridicamente, pois não deve obedecer a nenhuma regra anterior. E é incondicionado. Começa o jogo do zero. E o poder que joga com as regras que já existem. Esse é o poder constituinte derivado, o PCD. Ele é um poder criado e limitado pelo originário. Ele não cria, ele reforma. Sua principal forma é o poder reformador, que é a capacidade de fazer as emendas, as PECs. Limitado pelas cláusulas pétreas. Isso. Outra forma é o poder decorrente, a autorização que os estados têm para criar suas próprias constituições, sempre respeitando a Constituição Federal. E um detalhe importante da questão 05. O STF já decidiu que os municípios não têm esse poder. Eles se organizam por lei orgânica. Falando em limites, o professor Lessa aponta na questão 08 uma armadilha clássica da FGV sobre as cláusulas pétreas. Qual é o detalhe que pode salvar um candidato? A pegadinha é sutil. O artigo 60, parágrafo 4º, traz a lista expressa do que não pode ser abolido. Forma federativa, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e direitos e garantias individuais. E o que a FGV faz? A banca adora colocar nas opções a forma republicana de governo. Parece tão fundamental que muita gente marca sem pensar. Mas a forma republicana não está nessa lista expressa. É uma pegadinha que exige memorização, não só a ideia geral. Nossa, essa é daquelas que derruba mesmo. E falando em ler com atenção, um texto tão poderoso deve ter um manual de instruções sobre como ser interpretado, né? Aí entra a hermenêutica. Exatamente. E a interpretação constitucional tem princípios próprios. O caderno destaca os essenciais. Um deles é o da unidade da Constituição. Ele nos diz para enxergar a Constituição como um todo, um sistema coeso. Não existe hierarquia entre as normas originárias. Mas e quando parece que há uma contradição? A gente vê isso todo dia. O embate entre liberdade de expressão e direito à privacidade. Como resolver? É aí que entra o princípio da concordância prática ou da harmonização, tema da questão 4. Diante de uma colisão de direitos, o intérprete não deve escolher um e anular o outro. A solução é buscar uma ponderação, uma harmonização, para que os dois valores possam conviver. Sem sacrificar nenhum deles por completo. Isso. E outro princípio vital é o da força normativa, de Conrad Hesse. Ele é um ataque direto àquela ideia de folha de papel do La Salle. A interpretação deve sempre buscar dar a maior efetividade possível à norma para que ela saia do papel e transforme a realidade. Para a gente fechar esse bloco, uma dúvida que sempre aparece. E o preâmbulo? Aquele texto bonito antes do artigo 1º, ele tem força de lei? Pergunta com resposta definitiva do STF. E a questão 07 do material deixa isso claro. A resposta é não. 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 O preâmbulo não é norma jurídica. Ele funciona como a declaração de missão da Constituição, tem um valor político, histórico, mostra as intenções, mas não cria direitos, não impõe deveres e, o mais importante para a prova, não pode ser usado como base para declarar uma lei inconstitucional. Certo. É o espírito da lei, não a letra da lei. Bom, a gente cobriu muito terreno. Com base no material do professor Lessa, vamos destilar tudo. Quais são os pontos de ouro, inegociáveis, para levar para a prova da Alero? Vamos lá, para a síntese final. Primeiro e mais importante,
domine a lógica da eficácia das normas. A grande diferença que a FGV explora é entre a contida e a limitada. Lembre-se, a contida nasce com tudo, mas a lei pode restringir. A limitada precisa da lei para ter tudo. Segundo ponto-chave. Entenda o conceito de mutação constitucional da questão 09. É um fenômeno fascinante. O texto da Constituição não muda, nenhuma vírgula, mas a interpretação que o Judiciário, especialmente o STF, dá àquele texto muda ao longo do tempo. A Constituição muda de sentido sem mudar de palavras. Isso volta à nossa pergunta inicial. Ela é um organismo vivo. Exatamente. E mais 2 pontos rápidos. Primeiro, não misture recepção com desconstitucionalização. Recepção é quando uma lei antiga, compatível com a nova Constituição, continua valendo. Desconstitucionalização, que o Brasil não adota, seria a ideia de que a norma da Constituição antiga continuaria valendo, mas rebaixada à lei comum. E o último? Lembre-se sempre, o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tem a mesmíssima força e hierarquia de uma norma do corpo permanente, como reforça a questão 03. Fica muito claro que dominar esses fundamentos é o alicerce de todo o direito constitucional. É o que separa uma resposta confiante de um erro que pode custar a aprovação. Sem dúvida. E, com base em tudo isso, gostaria de deixar uma reflexão final. O material nos apresentou a mutação constitucional, onde o sentido da norma muda sem que o texto se altere. Isso nos leva a uma questão central hoje. No cenário atual, quem são os verdadeiros guardiões do sentido da Constituição? É o legislador que pode propor emendas e alterar o texto? Ou são os intérpretes, como o STF, que, por meio da mutação, podem redefinir o alcance de uma norma que existe há décadas? Fica a reflexão. Uma provocação excelente para encerrar. Este material foi produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sobre a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se este conteúdo ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente quando o próximo resumo for liberado. Deixe nos comentários qual tema gostariam de ver analisado. Até a próxima!